Você sabia que o segredo da bênção está na obediência? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo hoje. Vem comigo! Hoje eu quero compartilhar com você uma coisa que eu tenho aprendido e estudado nos últimos 15 anos, que é sobre obedecer aos mandamentos de Deus. Aqueles mandamentos que ele deu para Moisés lá nas tábuas da lei, quando ele deu para ele os 10 mandamentos, para ele transmitir ao povo de Israel, para eles cumprirem esses mandamentos. E Deus também falou que quem obedecesse, cumprisse esses mandamentos, ele abençoaria. E quem não cumprisse esses mandamentos, não obedecessem a essa ordem divina, ele mandaria maldições. Ou seja, as pessoas é que teriam que arcar com as consequências da sua desobediência. E com o passar dos anos, eu frequentei igrejas, eu me tornei uma cristã praticante. Hoje eu me defino como uma cristã sem igreja, porque eu consigo ler a Bíblia e interpretá-la sozinha. Eu jejuo, eu oro, eu louvo, eu adoro a Deus. Todas essas práticas espirituais que eu aprendi nas igrejas, eu continuo fazendo aqui em casa, sem a necessidade de intermediários. Então, graças a Deus, eu nunca me desviei do caminho do Senhor. Jesus Cristo é sim o meu único e suficiente Salvador, e a Ele que eu tento servir diariamente na minha vida cotidiana, porque é fora da igreja que a gente ama a Deus e o próximo como a si mesmo, e não dentro da igreja uma vez por semana ficando 1 hora lá assistindo alguém pregar. Então, quando eu aprendi isso, eu comecei a desenvolver uma curiosidade para descobrir como é que a gente ama a Deus, como é que a gente se ama e como é amar o próximo também. E surgiu a oportunidade de fazer o curso de psicologia positiva há 15 anos atrás. Então, essa é uma área da ciência que estuda as forças de caráter. E, para minha surpresa, ao ler a Bíblia, eu encontrei essas forças de caráter lá, do Gênesis ao Apocalipse. E Deus dando essa força para que os personagens bíblicos pudessem vencer seus desafios. E aí eu falei, gente, mas que coisa incrível! A gente só consegue entender na plenitude o que significa amar a Deus e o próximo como a si mesmo, unindo o conhecimento da ciência e o conhecimento da religião, né? Da espiritualidade, não da religião, mas da espiritualidade cristã. Então, quando eu uni os dois conhecimentos, é que eu descobri como amar a Deus e o próximo como a si mesmo na prática. E foi incrível, né, a experiência, porque ela veio depois que eu tive uma EQM, uma experiência de quase morte, onde eu quase morri por asfixia. Era uma madrugada, eu estava dormindo e de repente fechou a minha glote. E eu fiquei lá me debatendo, desesperada, tentando respirar e eu tudo fechado, não conseguia nem inspirar e nem expirar o ar. Foi uma situação assim desesperadora. E eu fiquei acho que uns 3 minutos tentando voltar a respirar. E só nesses 3 minutos que deixou de subir o ar para o meu cérebro, Deus falou comigo assim como Ele não tinha falado em 50 anos, sabe? Então foi uma experiência riquíssima. E quando eu voltei a respirar, depois de muitas tentativas e desespero, eu lembro que eu clamei a Deus enquanto eu estava lá naquele sufoco, que se Ele me fizesse voltar a respirar naquele momento, eu iria
fazer a minha vida ser diferente e eu ia trabalhar para Ele. E eu ia tornar a minha vida e a vida das pessoas que eu conheço bem melhor. E foi só pensar isso, fazer essa aliança com Deus, que de repente, do nada, eu voltei a respirar e estou respirando aqui até hoje, né? Então, o que aconteceu de lá para cá? No dia seguinte, eu fui abrir a Bíblia para ler e agradecer a Deus por ter salvado a minha vida. E nos versículos que fala Jesus Cristo, o Senhor, o meu entendimento passou a ser Jesus Cristo, o amor. Então, eu entendi que nós devemos servir ao amor de Deus, que é Jesus Cristo. Então, a gente tem que trazer esse tema amor e o tema amar para a nossa vida cotidiana. E não só na igreja, porque hoje não estão mais falando de amor e de amar, então eu nunca ouvi falar, né? Agora de amor eu até ouvi, porque Deus é amor, mas muito superficialmente. E aí, enquanto você fica ali nas quatro paredes da igreja, você não vai aprender a amar. Sinto lhe informar, porque é o que estava acontecendo comigo. Eu tive que ir atrás, eu tive que buscar conhecimento, e aí então eu descobri que existem 8 forças de caráter, do caráter de Cristo que habitam em nós, que nos levam a amar a Deus. 8 forças do caráter de Cristo que habitam em nós, que nos levam a amar a nós mesmos. E 8 forças do caráter de Cristo que habitam em nós, que nos levam a amar o próximo. Então, é através do caráter que nós conseguimos finalmente obedecer a esse mandamento que Deus deu lá atrás e continua vigente nos dias de hoje, que é amar a Deus e o próximo como a si mesmo, na prática. E eu venho tentando fazer isso ao longo dos anos, até que eu descobri, Deus me revelou também, um conceito que eu criei chamado inteligência do amar, que é o nome deste canal no YouTube. Então, como é que funciona essa inteligência? É quando primeiramente você tem a intenção de amar ou a Deus, ou a si mesmo, ou o próximo, ou você tem a intenção de amar a Deus e o próximo como a si mesmo simultaneamente. E aí você usa uma ou mais dessas 24 forças de caráter para agir com a intenção de amar, não é? E para cumprir um propósito dado por Deus, porque Deus ele atua através de propósitos. Você já deve ter percebido. Então, inteligência do amar significa ter a intenção de amar, e aí sim você usa as forças de caráter para conseguir isso, para cumprir propósitos divinos. Então, eu tenho feito isso, estudei muito, pesquisei demais, entrevistei pesquisadores, cientistas que estudaram cada uma dessas 24 forças de caráter, e isso culminou num livro que se chama Inteligência do Amar. Descubra como amar transforma vidas. Porque a minha vida foi 100% transformada depois que eu aprendi a amar desta forma. E graças a Deus, eu estou cumprindo, obedecendo esses mandamentos, e a partir de então eu vejo as bênçãos de Deus me alcançarem, porque eu tenho que estar sempre em movimento, né? Tenho que estar sempre em ação, usando uma dessas forças de caráter, e aí as bênçãos me alcançam quando eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça, e aí essas bênçãos me alcançam. Então, eu vim aqui hoje falar para você que o tempo está passando. A sociedade está cada vez pior. As pessoas estão esquecendo de amar,
né? Já amava um pouco, e agora o versículo na Bíblia que fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, eu acho que já foi para o freezer, já congelou o amor de muitos, porque a gente não tem visto mais amor, a gente tem visto mais divisão, mais desunião, mais violência, mais fracassos, mais brigas, guerras, competições, mais ostentação, mais inveja, mais cobiça, tudo que não tem nada a ver com amor e com amar. E hoje eu estou aqui através deste canal que eu comecei recentemente, com a missão dada por Deus de comunicar a inteligência do amar. Então vamos recapitular. Você primeiramente tem que ter a intenção de amar a Deus, ou você mesmo, ou o próximo, ou a Deus e o próximo como a si mesmo, tudo de uma vez. Aí você usa uma ou mais forças de caráter para conseguir fazer isso. E você deve ter a intenção de cumprir o propósito da vez, porque Deus sempre nos dá um propósito para que a gente possa agir e não perder tempo e não usar o nome de Deus em vão. Então, se Deus é criativo, o nome dele é criatividade. Se Deus é sábio, o nome dele é sabedoria. E por aí vai. Essas forças de caráter, elas têm esses nomes. E aí, no meu livro, que você pode adquirir através do site www.inteligenciadoamar.com.br/livro, é um e-book, você manda um e-mail para mim, paga R$25 por ele, e aí eu encaminho para o seu e-mail ou para o seu WhatsApp. E você tá lá o meu método, estão lá as 24 forças de caráter, e com 240 exercícios práticos, 10 exercícios para cada força de caráter você colocar em prática. E aí você vai ver que você se tornou uma pessoa infinitamente melhor e capaz de amar e ser amado. E aí você vai ver as bênçãos de Deus te alcançarem, como elas estão me alcançando também. Eu tenho sido surpreendida por Deus enviando essas bênçãos na minha vida, na vida da minha irmã, do meu lar, da minha família, quase que semanalmente. E eu tenho sido muito feliz e abençoada por causa disso. Então, eu acabei descobrindo que o segredo da bênção está na obediência aos mandamentos de Deus, que é amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Só que desta vez é na prática, sem religiosidade. Você vem comigo? Então fica aqui nesse canal, se inscreve, ative o sino das notificações, não perca um vídeo meu, porque eu vou falar muito sobre o amar de Deus e o amor dele também, tá bom? Como você nunca ouviu ninguém falar até agora. Até o próximo vídeo.